tarde, eu estou gravando esse vídeo aqui para a turma de Lógica Formal, né, do curso de Arquivologia da UFPB, né, como um tipo de apoio para algumas questões que a gente anda discutindo sobre cálculo proposicional. Eu estou usando aqui uns slides de outra disciplina que eu dei, que era cálculo de predicados, então a linguagem e a notação pode mudar um pouco, né, mas eu vou explicar o que tiver de mudança, mas de qualquer forma, no geral é a mesma coisa, tá? Então, antes da gente falar das tabelas, etc., vamos relembrar um pouco aqui como é que funciona os conectivos, né? Então, o primeiro conectivo é a negação, que é simbolizado, olha aqui na telinha da direita, por o não, né? Que é esse símbolo aqui. Na verdade, ele é melhor retinho, é esse símbolo aqui, não. Né? Às vezes você também encontra um tio, né? Se a notação for mais antiga. Mas isso, no cálculo proposicional, simboliza o não. Então, se eu tenho uma proposição P, uma proposição qualquer P, e eu quiser negar ela, eu vou adicionar o não aqui na frente, certo? Não P. Agora perceba uma coisa, o não, ele vai estar negando a proposição que está diretamente em cima dele. Então vamos dizer que eu tenho aqui P e Q. Se eu coloco não aqui, eu estou negando só P. Se eu quiser negar P e Q, eu tenho que usar o parênteses, né? Tem que usar o parênteses, porque aí a proposição que está logo depois do não é essa proposição inteira, tá? O não do cálculo proposicional, ele funciona de maneira muito parecida com o não da linguagem natural, né? Então vamos supor que a gente tem uma sentença, como eu coloquei aqui no slide, Pedro é músico, né? Então essa aqui é a nossa sentença, Pedro é músico. A gente vai usar uma letra aqui sentencial, né? Uma constante para proposicional, como eu estou chamando, né? E aqui a diferença é só que ele está usando letras maiúsculas, né? Na nossa aula a gente usa letras minúsculas, como P, Q, R, etc. Então suponha que essa proposição aqui, a proposição expressa por essa sentença, Pedro é músico, é simbolizada por P, né? E vamos supor que a gente sabe que P é verdadeira, Pedro de fato é músico, né? Então qual é que seria o valor de verdade da negação dessa sentença, né? Qual é a negação da sentença Pedro é músico? Obviamente não é o caso de Pedro é músico, né? Em português a gente fala mais comumente Pedro não é músico, né? Então se vou até tirar aqui se Pedro é músico é P, como é que a gente simboliza Pedro não é músico? Simplesmente não P, né? Então, se P tem um valor de verdade V, ou seja, se P é verdadeiro, a gente está supondo que é, não P é falso, né? Do mesmo modo, se P fosse falso, não P é verdadeiro, né? Então, a negação, ela simplesmente inverte o valor de verdade da proposição, né? Então, aqui a gente tem a tabelinha aqui, no nosso caso ficaria simplesmente assim, P, né? A gente faria assim, né? Do jeito que eu estou fazendo na aula, P, não P, aí P pode ser verdadeiro ou falso. Se P for verdadeiro, não P é falso. Se P for falso, não P é verdadeiro, certo? Aqui esse alfa, assim, para quem for aqui mais, estou querendo apagar, estou escrevendo assim, para quem for aqui mais curioso, por que está usando o alfa aqui? Porque aqui na verdade é uma metavariável, né? Então, P é uma proposição específica, alfa é qualquer proposição, né? Então a gente não usa x na matemática, ele está usando o alfa aqui nesse mesmo sentido, né? Esse alfa aqui é qualquer proposição, né? Da mesma forma, agora uma pergunta, supondo que Q, né, em vez de B aqui vamos usar Q, é verdadeira, qual é o valor de verdade de não Q? Então a gente vai ter Q aqui, que pode ser, desculpa gente, eu luto um pouco com a mesa digitalizadora, tá? Q pode ser verdadeiro ou falso, daí não Q vai fazer o que? Vai inverter o valor de verdade de Q, né? Então se Q for verdadeiro, não Q é falso, se Q for falso, não Q é verdadeiro. Mas pelo mesmo raciocínio, não Q, ele vai inverter o valor de verdade não de Q, mas de não Q.
Então, se não Q é falso, não Q é verdadeiro. Se não Q é verdadeiro, não Q é falso. Né? Daí se segue que na lógica clássica, e no caso específico que a gente está estudando aqui no cálculo proposicional, ao colocar duas negações, você restabelece o valor de verdade de Q. Ou seja, Q é uma equivalente, Q é logicamente equivalente a não Q no cálculo proposicional. Tá? Você pode pensar aqui, fazendo uma analogia da matemática, se a gente pensar essa inversão de valor de verdade como negativo ou positivo, o não Q ele funciona como dois negativos, né? A gente sempre estuda na escola, menos com menos dá mais. É mais ou menos aqui a mesma ideia que está sendo utilizada aqui, tá? Então, eu acho que a negação não tem muita questão aqui, né? É mais ou menos simples. Vamos aqui para o próximo. A conjunção, né? A conjunção também ela funciona de maneira muito parecida com a linguagem natural, né? Então, se a gente tem aqui uma conjunção aqui, meu slide deu um tiltzinho aqui, era beta, né? Alfa e beta, né? Lembra que ele está usando aqui alfa e beta como variáveis, né? Metavariáveis. E aqui a gente geralmente escreveria Q e P, P e Q, né? Aqui na telinha do lado, a conjunção, símbolo que a gente usa na lógica é esse daqui, né? Como se fosse um Vzinho de cabeça para baixo. Você pode às vezes encontrar esse símbolo aqui, né? Que é o I que tem no teclado, e às vezes você encontra até um ponto, né? Como a multiplicação, né? Porque por motivos que eu posso até falar para vocês agora, muitas vezes as pessoas chamam a conjunção de multiplicação lógica. Tá? Então, esses três notações a gente vai usar essa primeira aqui mesmo, tá? Então, se a gente tem, quando a gente afirma uma conjunção P e Q, nós estamos pretendendo dizer que tanto P quanto Q, aqui é beta também, né? Tanto P quanto Q são verdadeiras. Se eu falo P e Q, se eu falo assim, Danilo é baiano e Danilo mora na Paraíba. Para que essa minha proposição composta, né? Composta de duas proposições, P, Danilo é baiano, Q, Danilo mora na Paraíba. Se eu afirmo P e Q, Danilo é baiano e Danilo mora na Paraíba, para que isso que eu afirmei seja verdadeiro, ambas as partes, ambos os conjuntos, né? Assim que a gente chama, né? As partes de uma conjunção a gente chama de conjuntos, ambos os conjuntos devem ser verdadeiros, né? Se pelo menos um dos conjuntos for falso, a conjunção sai falsa, tá? Então, você tem P e Q, você precisa de tanto P quanto Q seja verdadeiro. Se P for falso, ou se Q for falso, ou se ambos forem falsos, a conjunção fica falsa, né? Então, como é que fica a tabela? A gente vai ter aqui P, e perceba que a primeira tabela lá, como a negação é um conectivo unário, a gente só precisava de uma constante proposicional, né? Aqui não, a gente tem duas, né? E como eu expliquei para vocês, uma tabela ela tem 2 elevado a n linhas, né? Como aqui tem duas, a gente tem 2 elevado a 2 linhas, que são 4 linhas, né? Então a gente vai ter 4 linhas dessa tabela. E a maneira como eu estava falando para vocês preencher a tabela, que não é bem a maneira. Esse aqui é do livro do Mortari, tá? César Mortari, se vocês tiverem interesse. Não é bem a maneira que o Mortari preenche, preencher o primeiro até a metade com V, depois bota F, e depois aqui a gente corta o período pela metade. VF, VF, né? O Mortari ele faz mais ou menos a mesma coisa, só que ele começa do menor e vai até vai aumentando o período, né? Então a gente tem P e Q. P e Q, só repetindo, eu falei isso na aula também, mas não tem uma maneira correta. A maneira correta, você não vai errar uma questão de prova, de concurso, porque você fez a primeira coluna da tabela de maneira diferente, as primeiras colunas da tabela. É só uma questão de organização, tá? É bom você se acostumar com uma maneira, seja o jeito que eu faço, seja o jeito que o Mortari faz, seja o jeito que o Gensler faz, né, que ele começa com F, ele faz como eu, só que ao invés de começar com V, ele começa com F. Tanto faz, né? O importante é que você, de fato, coloque todas as possibilidades.
Então, se eu tenho, como é que fica aqui a tabela de verdade de P e Q? Nessa primeira linha, P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Logo, P e Q é verdadeiro. Né? Esse é o único caso em que P e Q é verdadeiro. Na segunda linha, P é verdadeiro, mas Q é falso. Segue-se daí que P e Q é falso. Na terceira linha, Q é verdadeiro, mas P é falso. Segue-se daí que P e Q é falso. E na quarta linha, ambos são falsos. Segue-se que P e Q é falso. Né? Então, como eu falei, as linhas da tabela correspondem às 4 combinações possíveis de valores de verdade para as duas fórmulas P e Q. Né? No caso da negação, ele só tinha 2, porque a negação é um operador unário, ele opera sobre uma proposição só, então a gente não precisava colocar as duas proposições ali na tabela, seria desnecessário. Né? Então, apesar da conjunção ser bastante próxima do E da linguagem natural, ainda você pode fazer a questão de saber até que ponto a conjunção corresponde ou não ao E, né, do português. Né? Como eu falei, a princípio a análise da conjunção se aproxima bastante do E em português, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? Tem algumas coisas que a gente fala, que a gente usa no português, que a lógica abstrai. Por exemplo, tempos verbais. A lógica não lida com tempos verbais. Né? E no caso do E, às vezes quando eu falo eu faço uma sentença completa, uma proposição completa, expresso uma proposição completa a partir de duas proposições simples usando o E, muitas vezes eu quero indicar uma ordem temporal. Né? Então você fala assim, Danilo abriu a porta e entrou em casa. Né? Parece que eu estou dizendo não só que Danilo abriu a porta e Danilo entrou em casa, mas que Danilo fez isso nessa ordem. Né? Então tem uma implicatura aqui de ordem, né? Que está ausente na lógica. Tá? Para a lógica, a sentença Danilo abriu a porta e entrou em casa e a sentença e a proposição Danilo entrou em casa e abriu a porta, elas são equivalentes, porque a lógica não está se importando com essa ordem temporal. Tá? Mas então ele tem que tomar cuidado para não pensar que a lógica pressupõe isso, e se for realmente esse o caso que a gente está querendo expressar, tentar expressar de uma maneira que a lógica perceba. E outra coisa acontece com mais, né? Muitas vezes quando eu falo assim, Danilo é filósofo, mas é inteligente. Quando eu expresso isso em português, eu estou expressando uma diversidade entre as duas coisas, né? Estou falando assim, eu tô implicando que filósofos no geral não são inteligentes, né? Já que Danilo é filósofo, mas é inteligente. Essa nuance também é deixada de fora pela conjunção lógica. Danilo é filósofo, mas é inteligente. Na tradução para um cálculo proposicional, vai querer dizer a mesma coisa que Danilo é filósofo e inteligente. Tá? Então essas nuances que tornam a linguagem natural tão boa para fazer várias coisas, né? Para expressar, escrever literatura, expressar nossos sentimentos, a lógica é bastante pobre, né? Então você não vai conseguir fazer essas coisas com lógica. Né? Por outro lado, a gente já viu que o ganho disso daí é diminuir a ambiguidade, a vagueza de algumas expressões. Tá? Então aqui a gente está fazendo uma troca, né? Então tem que saber para que serve o que a gente está fazendo e o que a gente vai usar, qual ferramenta que vai usar para cada coisa. Tá? Então a disjunção, como vocês lembram, ela corresponde ao ou em português. No caso da disjunção, a gente geralmente usa esse V aqui. O V. Alguns lugares, bem poucos, se utiliza o mais, né? Porque se fala que é soma lógica. Eu nem expliquei porque que a conjunção muitas vezes é chamada de multiplicação lógica, né? Porque você pode usar os valores de verdade, em vez de usar V e F, você pode usar 0 e 1. 0 para falso e 1 para verdadeiro. E daí, se eu tenho 0, vamos dizer que aqui é a conjunção, né? 0 vezes 0 é 0. Então, falso e falso é falso. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1.
né? Então você pode pensar que a conjunção ela meio que se comporta de maneira muito parecida com a multiplicação quando você está usando esses valores booleanos, né? Booleanos, né? 0 e 1. E às vezes as pessoas tentam fazer a mesma coisa com a disjunção, mas não funciona tão bem, né? Porque 0 ou 0 é 0, beleza. 0 ou 1 é 1, dá certo também. 1 ou 0 é 1, só que 1 ou 1, né? Aqui tem que ser 1. Né? Então essa última linha aqui não funciona muito bem, mas muitas vezes, algumas vezes as pessoas utilizam mais, né? Mas a gente vai usar esse primeiro símbolo aqui, tá? A adjunção mesmo. Então, a adjunção ela corresponde ao ou em português. Mas como eu falei para vocês aqui na aula, em português existem dois sentidos diferentes de ou, né? O ou exclusivo e o ou inclusivo. No sentido inclusivo, então o sentido exclusivo é aquele quando você fala assim, ou um ou outro, mas não os dois, né? Ao pedir esse prato, você tem direito de pedir uma salada ou uma batata frita, né? Você não pode pedir os dois. O restaurante ia falir se deixasse todo mundo pedir os dois. E já o sentido inclusivo é o sentido e ou, né? O exemplo que eu dei para vocês é o seguinte: paga meia no cinema quem é estudante ou aposentado. Se a pessoa é estudante e aposentado, beleza, você paga meia do mesmo jeito. Esse ou aqui é inclusivo, é ou um, ou outro, ou ambos. E o ou da lógica é inclusivo, tá? Então você tem que lembrar disso. Então, a tabela também fica bem simples se eu tenho P. Então, deixa eu tentar escrever aqui de maneira reta. Se eu tenho P, tenho Q e tenho P ou Q, como esse ou é inclusivo, P ou Q ele vai ser verdadeiro quando P for verdadeiro ou quando Q for verdadeiro, ou ambos, né? Quando pelo menos um dos dois são verdadeiros. Se os dois forem verdadeiros, melhor ainda. Então aqui eu tenho VV, FF, aí eu tenho VF, VF, e aqui fica como V, 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 F. Tá? Então essa é a nossa tabela de verdade da disjunção, né? Então, com relação aos problemas de tradução, note que pelo sentido da disjunção apresentado, né, nessa tabela que está aqui, essa seguinte sentença aqui expressa uma proposição verdadeira: a Terra é plana ou Beethoven é italiano, né? Isso aqui é verdadeiro por quê? Porque Beethoven é italiano. Desculpa, a Terra é um planeta ou Beethoven é italiano. Essa disjunção aqui é verdadeira porque a Terra é um planeta, né? Apesar de Beethoven não ser italiano, o simples fato da Terra ser um planeta torna essa disjunção verdadeira, né? Isso aqui pode ser estranho, né, na linguagem natural, porque na linguagem natural, muitas vezes, quando a gente utiliza um ou, a gente está fazendo a implicação de que existe aqui uma alternativa legítima, uma coisa ou outra, né? E aqui parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, do ponto de vista da lógica, tá tranquilo, né? O modo como a lógica lida com esses conectivos é que eles são funções verofuncionais. Ou seja, o resultado de um ou, de uma conjunção, de uma disjunção, de uma negação lógica, ela só depende dos valores de verdade das proposições constituintes, né? Então, questões, por exemplo, como ordem temporal, ser do mesmo assunto, ser alternativa relevante, não entra na lógica, porque isso tornaria muito mais complicado o cálculo se você precisasse levar em conta outras coisas que não só o valor de verdade, tá? Então aqui a gente vai para o mais difícil, que é a implicação material, né? Que a gente usa aqui a seta, né? Deixa eu escrever aqui. Só terminar de apagar aqui. A gente usa a seta, né? Às vezes você encontra esse símbolo aqui, né? Que é o hoshu, né? A ferradura em português. E
Só que o que a gente vai usar é a setinha mesmo, tá? Isso daqui é o se então do português, tá? Todo mundo parece concordar para início de conversa. Antes de eu falar disso, né? Então, esse conectivo aqui é o que foge mais da interpretação comum do português, né? Todo mundo parece concordar para início de conversa que se o antecedente, né? Então, eu tenho aqui P ou Q, né? Num condicional, essa parte aqui, a parte distante da seta é chamada de antecedente. A parte que está depois da seta é chamada de consequente. Todo mundo parece concordar que se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, o condicional é falso, né? Por exemplo, se eu disser para vocês, olha, se amanhã fizer sol, eu vou para a praia. E fez sol e eu não fui para a praia, todo mundo parece concordar que eu afirmei algo falso, porque eu falei que se fizesse sol eu ia para a praia. Ora, fez sol e você não foi para a praia, então você mentiu, né? Então todo mundo parece concordar que nesse caso aqui, se eu tenho V implica F, eu tenho um F, né? Porém, o que dizer dos outros casos? Os outros casos são muito mais complicados, né? A lógica clássica, ela toma uma decisão mais ou menos radical, que é tomar o condicional como verdadeiro em qualquer dos outros casos, né? Então, se o antecedente for falso, né, que essas duas primeiras linhas aqui, que na minha tabela, na tabela como a gente faz, ficaria assim, V, V, F, F, V, F, V, F, na nossa tabela ficaria assim, né? Essas duas últimas linhas, elas são estranhas, né? Porque o antecedente é falso, parece não fazer muito sentido dizer que o condicional é verdadeiro, mas é assim na lógica, tá? No cálculo proposicional, você apenas garante que se o antecedente for verdadeiro, o consequente tem que ser verdadeiro. Caso contrário, o condicional é falso, né? Mas se o antecedente for falso, bem, né? Vamos tentar aqui pegar um caso mais ou menos intuitivo, né? Se eu te falar o seguinte, olha, se fizer sol eu vou para a praia e choveu no outro dia. Ora, se choveu no outro dia, minha promessa não tem nada a ver, não tem nada de ver com choveu, né? Eu não falei para você o que eu ia fazer se chovesse. Eu falei simplesmente que se fizesse sol, eu vou para a praia. Aí, se chover, tanto eu indo para a praia ou não, de alguma forma eu estou cumprindo a promessa. Porque minha promessa foi, se fizer sol, eu vou para a praia, né? Se choveu e eu fui para a praia, ou se choveu e eu não fui para a praia, as duas possibilidades parecem compatíveis com a minha promessa, né? Então, essa mais ou menos a intuição que está por trás, né? Mas, assim, todo mundo concorda que é uma situação esquisita, né? Então, por exemplo, o condicional, se 2 mais 2 é igual a 5, então a lua é feita de queijo, ela é verdadeiro. Por quê? Porque 2 mais 2 não é 5, 2 mais 2 é 4. Né? Então, se 2 mais 2 é igual a 5, a lua é feita de queijo. É estranho, né? A gente não parece concordar muito que 2 mais 2 é igual a 5 de alguma forma implique materialmente que a lua é feita de queijo, né? Mas às vezes até a gente fala dessa maneira quando eu falo o seguinte, ora, se esse time, vamos dizer que eu sou vascaíno, eu sou flamenguista, né? Eu posso dizer o seguinte, olha, se o Vasco ganhar amanhã ou ganhar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, eu sou uma dançarina de Cancan, né? Porque eu tô tão confiante que é falso que o Vasco vai ganhar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, que eu posso afirmar esse condicional. Se o Vasco ganhar o Brasileiro ano que vem, eu sou da dançarina de Cancan, né? Então a gente está meio que explorando essa característica da implicação material, né? Então o problema com relação à implicação material, né, que é o nome que a gente chama também, né, o nome mais correto é implicação material, você pode chamar de condicional também. Por que o nome mais correto é implicação material? Porque existem várias relações de dependência condicional em português, né? E a implicação material, ela pega só uma, e ainda de maneira bastante artificial, né?
Então você tem outros tipos de condicionais, condicionais subjuntivos, etc., que não será nosso caso aqui para a gente estudar. Então, o motivo que o lógico escolheu essa implicação material é que ela é adequada para trabalhar com a matemática, né? Por alguns motivos, né? Por exemplo, quando eu falo que o conjunto vazio é subconjunto de todos os vazios, de todos os conjuntos, eu estou dizendo o seguinte, que qualquer elemento do conjunto vazio é um elemento de qualquer outro conjunto. E isso é verdadeiro. Por quê? Porque o conjunto vazio tem nenhum elemento. Tá? Isso é que qualquer elemento do conjunto vazio é elemento de qualquer outro conjunto. Mas não tem nenhum. Né? Então, se x é um elemento do conjunto vazio, x é um elemento de qualquer conjunto. Né? E esse condicional sai verdadeiro. Né? Por quê? Simplesmente não tem nenhum x que seja elemento do conjunto vazio. Né? Então, se você tiver dificuldade, você pode tomar essa implicação material como dizendo isso aqui. Não é o caso de A ser verdadeiro, ou P ser verdadeiro e Q ser falso. Né? Por quê? Porque essas duas sentenças aqui elas são logicamente equivalentes. Né? A gente pode mostrar aqui, né? Como a gente já sabe fazer um pouco de tabela, a gente já sabe fazer tabela de verdade, a gente está só aqui na verdade revisando. Vamos fazer aqui. P, Q, P implica Q, né? Se P então Q, e vou fazer aqui direto, tá, gente? Vou fazer daquele jeito lá, que é colocando os valores de verdade embaixo dos conectivos. Então a gente tem V, V, F, F, VF, VF, né? Aqui fica VF, VV. Então vamos fazer aqui a tabela de verdade de não Q, né? Já eu coloco aqui embaixo do não. Então aqui fica F, V, F, V. Agora bora fazer a conjunção de P com não Q. Então aqui é F, V, F, F. Né? Essa aqui é a conjunção. Só que aqui é a negação dessa conjunção. Então aqui fica V, F, V, V. Então perceba. Então essa tabela aqui é a tabela dessa fórmula, né? Já que a negação aqui é o conectivo principal da fórmula, né? É o conectivo mais para fora da fórmula, vamos dizer assim. Então essa tabela aqui é igual a essa. Ou seja, essas duas sentenças são logicamente equivalentes. Então se você tiver dificuldade em entender a implicação material da lógica, pense sempre assim, que quando eu falo se P então Q, eu estou simplesmente dizendo que não é o caso de P e não Q. Tá? Se for mais fácil de entender. E a biimplicação, né? Bicondicional, a gente pode chamar biimplicação, que o símbolo aqui mais normal é duas setas. E tem um motivo bem legal para ser duas setas, eu vou até mostrar isso para vocês agora. O símbolo mais normal é esse aqui, duas setas. Em alguns lugares você pode encontrar esse daqui. Tá? Aqui também tem um motivo para você usar esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é de equivalência, né? É como se fosse um igual. Né? Então a análise do bicondicional tem a ver com a análise do condicional, né? Por quê? Porque quando eu tenho alfa se somente se beta, é como se eu estivesse afirmando essas duas coisas aqui. Se alfa, então beta, e se beta, então alfa. Então vamos fazer aqui só. E tá, eu vou mostrar para vocês aqui que a tabela fica igual, mas antes dizer que na verdade o bicondicional é bastante simples de você entender. Ele é verdadeiro quando se eu tenho aqui, vamos dizer que eu tenho P, Q, P, se somente se Q. P se somente se Q é verdadeiro se P e Q tem o mesmo valor de verdade. Então por isso que esse símbolo aqui do equivalência faz sentido, né? Porque ele está dizendo assim, os valores de verdade são iguais. Então nessa primeira linha aqui é verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Certo? Simplesmente. Então, eles são equivalentes quando eles têm o mesmo. Eles são materialmente equivalentes quando ele tem o mesmo valor de verdade. Eu estou falando aqui materialmente equivalente porque tem outra noção de equivalência, que é a noção de equivalência lógica. Né? Duas coisas são logicamente equivalentes quando a tabela de verdade toda é igual. Eles são materialmente equivalentes quando
eles têm o mesmo valor de verdade, tá? Então por isso que essa ideia de equivalência, né, que é o que chama quando você usa esse símbolo aqui, ela não é tão boa, porque ela é meio confusa, né? Tem duas noções de equivalência. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a tabela de P se somente se Q, ela é a mesma tabela de Q. Aí eu vou fazer aqui. P implica Q. Eu vou fazer logo ela toda aqui, eu faço embaixo da P implica Q e Q implica P. Essa tabela aqui, ela é a mesma tabela do P somente se Q. Ou seja, essas duas fórmulas, essa fórmula aqui e essa daqui, são logicamente equivalentes, tá? Não sei onde é que está meu... tá aqui. Deixa eu apagar aqui, ficou muito torto. Vou tentar fazer mais reto aqui. Então aqui fica V, V, F, F, V, F, V, F. Então como é que fica se P então Q? V, F, né? Porque aqui o P é verdadeiro e o Q é falso. V, V. Como é que fica se Q então P? V, V, ele é F aqui, tá, gente? Que a ordem aqui tá errada, tá oposta, né? Então por que isso aqui é falso? Porque Q é verdadeiro e P é falso. Fica assim essa tabela. Agora como é que fica a conjunção, né? Que é a tabela final aqui dessa fórmula, porque a conjunção é o conectivo mais externo da fórmula. V, F, 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 V. Perceba que essa tabela aqui é a mesma tabela que essa tabela aqui, né? Então por isso que tem as duas setas, que é como se eu estivesse falando assim, eu estou falando que P implica Q e Q implica P. Por isso que a gente usa as duas setas, tá? Então eu vou parar esse vídeo aqui e aí depois eu vou gravar outro continuando, tá? Para não ficar vídeo muito longo, tá? Então até breve.